está indo pela primeira vez. Todo mundo já veio? Você veio? Vai tomar uma Tá certo. porque a mãe não vê, a filha veio. Ah, qual que é o seu nome? Lara? É filha de quem? Não termina. Ah, daí Teodina. E por que a mãe não veio? Porque ela tá doente. Tá doente? Tá doente. Ela tá com um monte de bolinha na perna. Ele tá conseguindo andar. A gente, assim, a gente vai levar a cesta, mas a mãe mesmo que tem que. E ela que é a inscrita, né? Então a gente pede para a própria pessoa, mesmo que a pessoa realmente esteja acamada, né? Mas o importante é isso, né? Porque quando nós conversamos, não é? Né? Tá bom? Eu estou lembrando agora de você. Vou dar um bom dia para vocês, para a moça que chegou agora. Por que a gente está comentando isso? A gente sempre tem que comentar. Não pode vir avisa no grupo. Quem não vê, a gente não sabe. Daqui a pouco começa a vir mensagem. Não vi por isso, não vi por aquilo. Eu poderia não vir. Na semana passada eu estava doente. O Wagner chegou aqui, eu também não tinha comida. Então aconteceu uma série de coisas. Isso acontece. E a gente tem que ter a comunicação, não pode deixar o outro no vácuo, vazio. Eu avisei no grupo hoje. Porque acontece mesmo. Quem não pode vir, escreve. Ó, não deu, estou sem internet, mas estou avisando porque isso acontece. Se um de vocês não pudessem vir, normal. É só avisar a dona Cida, tá sabendo. Se eu não vejo, o Wagner vai ver. Ó, tá bom, vamos conversar. Que é conversando, a gente tem que estar conversando. Porque a gente tem que aprender a entender o seguinte: Deus não erra. Às vezes a gente fica desconfiado do outro. Isso se chama maledicência. O outro vai responder pelo outro. Se eu passei no ponto e vi a pessoa lá e ela não subiu, não é um problema meu, é maledicência minha ficar falando do outro. E eu vim, se o outro não pôde vir, você não está com dinheiro. Você esqueceu o bilhete. Você chegou primeiro que eu, e eu acho que ele que não vai vir era ele para vir e de repente eu não quero. A gente tem que tomar esse cuidado. Eu quero agradecer a presença de vocês porque é importante. Vou estar gravando agora. Amanhã as pessoas conseguem ver. Quem é que veio na sexta-feira? Ah, estava eu dando a cita das pessoas que vão receber. Porque a pessoa que doa faz parte de uma associação. Eles doam para ele e transportam um pouco para cá. Daqui também leva para outros lugares e divide. É muita comida que eles distribuem, mas eles querem saber. A comida está sendo distribuída mesmo. E se não tiver, tá cheio de gente que está precisando. Então leva para um lugar às vezes maior que aqui e tem o triplo de gente precisando e não tem. E aqui é pequena, numa rua escondidinha. Às vezes as pessoas nem sabem. Passa na rua lá, nem sabe o que existe aqui. Conhece a escola ali, mas não sabe que tem essa casa aqui. Então eu desejo para vocês um bom dia. Quem não puder vir, vou ressaltar. Sempre ela fala com a dona Cida. Eu vou estar vendo, a gente conversa. É compreensível, a gente não quer falar, não veio, não tira a cesta. Acontece. O Wagner não chegou até agora, mas é uma situação que pode acontecer. Ele não mandou mensagem para mim ainda, não sei. Se aconteceu algo, tomara que ele esteja resolvendo, consiga resolver. Se ele não precisar de ajuda para ver na minha casa, eu preciso de ajuda. Só pela manhã, tá bom? Nesse momento a gente vai agradecer. Estamos numa casa de Deus, uma casa amiga que nos ajuda. Pedindo aos filhos benfeitores espirituais, ao irmão que tem um nome nessa casa, que se chama Antônio de Oliveira. Que Deus os abençoe a todos os mentores, nós que estamos aqui de bom coração. Todos nós precisamos de Jesus. Porque o Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e Ele vai nos libertando do homem velho. Todo dia a gente vai se melhorando, mas também basta a gente querer e fazer a nossa parte. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas e as nossas ofensas, na medida que vamos perdoando os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas ajuda-nos a livrar do mal. Só vós é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja, graças a Deus. Nossa filha, a senhora abre. É. Certo, que eu vou fazer uma pequena leitura. Ok. Isso. Eu perguntei se você vinha na primeira vez, porque todos sabem, aqui é uma casa espírita. Isso. Como toda casa de Deus,
né? Quando eu falei no começo, né? Deus está em toda a parte, né? Assim como a Igreja Católica fornece cesta básica, a Igreja Evangélica, né? Essa é a caridade, né? A gente tem os parceiros, como o Fábio falou, porque só nós não poderíamos, que nós aqui também nós pagamos aluguel, pagamos o imposto, nós temos a despesa, né? Nossa, de limpeza, de faxina, né? Nós temos todas essas despesas. E aí a gente tem esses parceiros que também colaboram com a gente para a cesta básica, o café da manhã, né? É um simples café, mas é de coração, de amor, esse é o importante, né? De todas as casas, o mais importante é o primeiro mandamento de Deus. Amai a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo. Todos nós somos próximos. Ah, mas eu não sou parente dele. Nós somos todos irmãos perante Deus, né? Posso não sei se é irmão de sangue, mas perante Ele sou irmão de todos vocês, né? E o bem que eu quero para mim, eu quero para vocês também, né? E é assim que a gente deve pensar, né? Todo mundo. Porque como é que eu posso olhar o outro meu irmão com um olhar de maledicência, um olhar de inveja, né? Muitas vezes a gente ainda tem aquele taquinho ali, quem é que não tem, né? Mas a gente tem que procurar se melhorar, né? Se o outro tem, ele é merecedor, ele é batalhador, ele está trabalhando para ter, né? Então é isso que a gente tem que ver em nós. Primeiro tem que ver em mim, não no outro. Se o outro está fazendo alguma coisa errada, o outro. Ele, eu sou eu, né? Eu tenho que fazer o meu melhor. O meu melhor. Um dia eu vou prestar contas, né? E a gente fala aqui da reencarnação, né? Todo mundo sabe o que é reencarnação? No Espiritismo, a gente aprende com Kardec, Allan Kardec, e a reencarnação. É o quê? Nós já viemos em vários corpos, em vários anos. Demoramos às vezes 10, 20 anos. 20 anos para voltar à Terra. Nós morremos, nós desencarnamos, como nós falamos. Nós vamos para o reino do céu? Podemos ir, nós não sabemos se existe. Alguém sabe aqui? Se a gente vai para um lugar bom, se a gente vai para o purgatório, se eu vou para o inferno, será que existe o inferno? A gente sabemos, né? E a gente reencarna novamente. O que é reencarnar? A gente volta. Hoje eu estou no corpo de mulher, mas numa outra existência que eu já vivi aqui, eu posso ter sido homem, né? Com as minhas dificuldades ali, né? E hoje eu volto para quê? Para a minha evolução, para mim melhorar. Se eu maltratei ela, eu vou procurar resgatar. O que é resgatar? Né? Procurar ser o melhor para ela, né? Eu não vou com a cara dele. Nossa, não sei porquê, mas eu não vou com a cara dele. A gente às vezes não tem esse impulso, né? Que a gente olha para uma pessoa e a gente fala, ela não me agradou, né? Então, mas a gente tem que procurar aqui, conviver, tratar bem. Não vou encher ela de beijo com falsidade? Não. Então é melhor, né? Eu tenho o quê? Respeito, né? Em primeiro lugar, o respeito. Que a gente tem que ter por todo mundo. Né? Então é por isso. De repente a gente veio aqui, mas. Por que será que eu estou aqui? Por que será que eu moro lá na comunidade? Por que Deus não me deu um palacete? O que será que eu fiz na outra encarnação? Na outra vida que eu tive? O que será que eu fiz quando eu tinha muito dinheiro? Será que eu ajudei aquele que me precisava, aquele que pediu para mim? Será que eu neguei para ele um prato de comida? Ou será que eu podia ter dado tanto emprego, eu tinha tanto dinheiro, podia ter aberto uma empresa, ter dado bastante emprego para o sustento das famílias? Né? Tudo tem um motivo de ser.
E Deus sabe de todas as coisas. Nem só Ele sabe, né? Entendeu? Eu vou comentar com vocês aqui, para vocês saberem assim. Nós estamos numa casa espírita, uma casa de Deus, só que a gente fala aqui de uma forma diferente das outras religiões. A gente fala de uma forma mais clara. Por exemplo, eu, Fábio, que tomo essa personalidade de Fábio, hoje sou homem. Como a dona Cida comentou, numa próxima oportunidade, Deus permite assim. Preciso vir numa experiência feminina. Então, o que eu tenho que entender? Eu, Fábio, tenho que procurar melhorar, como vocês. Se numa próxima situação inverter, ou continuar, não tem problema. Mas é um processo, é uma porta, a gente vai vencendo todos os dias. E ele fala da autoridade moral. O que a gente precisa compreender com autoridade moral assim? Moral você tem ou você vai conquistar. E para aquele que tem, ele conquistou. Vou dar um exemplo para vocês que talvez vocês conheçam, Santo Agostinho. Santo Agostinho, na Igreja Católica, ele era um homem como eu. Só que na época que ele vivia, ele tinha uma vida do mundo. Só que chegou um momento que ele quis ir a Deus. E ele foi se transformando, foi se transformando, foi se transformando. E hoje é um espírito, como eu também sou, vocês são, de grande luz. E tem muitos irmãos que colaboram com ele. Por exemplo, há muitos irmãos que querem colaborar com Jesus. Aí você fala assim, como é que posso colaborar com Jesus? Eu posso fazer a minha parte. Se eu fizer a minha parte, melhorar a minha, eu estou melhorando o quê? Minha moral. E como é que é moral? Moral é você saber que aquilo é certo e não fazer. E saber que tem outras coisas que você precisa ir melhorando. O que é uma forma moral? Moral, que a dona Cida também comentou. Humilhar alguém não é normal, é incorreto. Às vezes a pessoa está numa situação de financeira ruim e você pode ajudar. Aí aquela pessoa te pede ajuda. Aí, ao invés de você ajudar, você fala que não precisa. Aí, ao invés de ajudar, você coloca o que ela trabalha. Então você está usando o seu conhecimento e às vezes está desmoralizando o próximo. E o que é um fato moral? Vou dar um exemplo para vocês. Jesus, quando chegava perto das pessoas, ele sondava a pessoa. Ele não dava pronto assim, vou te dar isso aqui. Ele perguntava o que vós desejam. E as pessoas queriam a libertação. Quem aqui não quer se melhorar? Quem aqui não quer se ver melhor? Eu quero me ver desse problema que tanto me arrasta. Só que Jesus é o caminho. Olha, eu vou te mostrar como você pode fazer e você vai melhorando e aos poucos você vai se educando. Só que as pessoas querem assim, que tudo que Deus criou da melhor forma venha a ela, mas ela também não faz nada para o reino. E o que é o reino? O reino está dentro da gente, é uma porta. Se você se trata bem sua mãe, trata bem todos na sua casa, mas não porque são seus parentes, mas trata bem porque é certo, que estão fazendo certo. O exemplo aqui que a gente comentou de não poder vir. A gente não está aqui para julgar, não veio por isso, não. Porque a mesma régua que julga é a mesma régua que volta. Ou você está falando da pessoa que não veio e você não está fazendo a sua parte, porque assim, a gente enxerga o erro no outro porque tem uma trave do tamanho do poste no nosso olho e a gente não se enxerga. E o que a gente tem que colocar? A casa espírita fala o quê? Que nós somos irmãos, somos iguais, um precisa do outro, aqui ninguém é melhor que ninguém. Eu já tive uma situação de pedir, eu sentava nesse banco lá no fundo, tinha assistência espiritual, tinha trabalho, e eu fui orientado. Da minha orientação eu quis ouvir, e hoje eu estou aqui. Qualquer um de vocês também pode estar numa posição de trabalhador. Não importa a casa que vocês frequentem, mas frequentem com amor e use da razão. O exemplo é o padre falando assim, olha, respeita a mulher e o marido não respeita. Não está faltando uma caridade? Aí depois ele quer que as pessoas sejam caridosas com ela ou com ele. O que a gente tem que trabalhar? Esse contato com nós. E nós temos que sempre dizer, imortalidade, ninguém morre. O que falece ou perece é esse corpo. Você não está com dengue? A dengue está atingindo quem? Você? O seu corpo físico. Ela não vai atingir você espírito. A dengue não pega você espírito. Ela atinge o seu corpo físico. Mas você não está fazendo as suas orações? As suas orações estão fazendo o quê? Energizando você e você entrando em contato com Deus. Essa energia também vai te ajudando na sua cura. Porque se você não tivesse que pegar a dengue, você não pegava.
Ninguém aqui pega nada que não precisa pegar. Exemplo, ninguém é mãe porque é mãe à toa. Ninguém é pai porque é pai à toa. Ninguém é professor à toa. Imagina o professor tem que ajudar na instrução de 40 jovens e 40 jovens diferentes, que cada um trata o professor de qualquer jeito. Tem professor que gosta muito do aluno, e tem alunos que adoram o professor, mas tem aluno que é o quê? É aquele espírito mais rebelde, que não gosta de ordem, não gosta de disciplina. Essa casa ela pega pela ordem. Tem horário para a gente chegar aqui? Tem, a gente faz, mas como eu falei, acontece intermitência, ninguém está livre disso. Podia acontecer assim, nenhum dos três chegasse, desse problema, se a gente estivesse na porta, e a gente ia chegar depois e falar, calma que a gente vai ajudar vocês, porque a gente está se ajudando. Então o que a doutrina fala? Da imortalidade da alma, que um tem que ajudar o outro, nós ajudamos os outros, nós estamos melhorando. Por exemplo, você tem condições, você tem conhecimento, o seu conhecimento ajuda muitas pessoas, isso faz parte de você se conhecendo, e você ajudando os outros, você vai se conhecendo. E se conhecendo, você vai se moralizando. Você fala assim, pô, vou dar um exemplo só para a gente citar. Eu, Fábio, falava mal das pessoas. Eu tenho que me corrigir, porque a minha língua não tem osso. Eu falo o que eu quero, mas se eu estou falando, Deus está ouvindo. Vai falar assim, pô, você está falando assim do seu irmão? Como assim? Outro exemplo que também não é coerente, que a gente tem que tomar muito cuidado, é tomar conta da vida alheia, como eu falei. Eu tenho que tomar conta da minha. Porque quem vai responder pelos meus atos sou eu. Não vai ser o Wagner, que é meu amigo, falar assim, pô, naquele dia, naquela hora, eu vou responder pelo fato que o Fábio fez. Não, Deus não vai permitir. Deus pode até permitir que ele me ajude, mas eu vou responder pelo que eu faço. Se eu tirar vantagem de alguém, quem é que está assinando um certo livro da justiça divina? Sou eu. Eu estou assinando um livro. Eu, Fábio, estamos tirando vantagem. Lá na frente, Deus vai permitir que eu corrija esse defeito, esse erro. E esse erro tem que ser corrigido. Por que tem que ser corrigido? Nós estamos num planeta que nos ensina o quê? A aprender e amar, aprender e amar. E a gente vai se melhorando, porque o caminho é o Cristo. Se ele nunca fez nada de errado, e as pessoas ficavam julgando ele, chamaram ele até de Beelzebub. Aí você fala assim, nossa, a outra me falou do meu cabelo, fulano está falando de mim. Se falavam mal do Cristo, imagina se vão falar mal de nós. O que a gente tem que aprender? Que não é o que o outro faz, é o que eu penso, o que eu sinto. Porque o outro pode falar de mim, mas se eu ficar com raiva, eu estou carregando aquilo que ele falou comigo, e toda vez que eu lembrar dele, eu faço assim, ele está na minha frente falando mal de mim. Quando eu faço isso, não escuto, não dou atenção, e eu presto atenção no que eu falo, ou o que eu faço, eu estou ajudando as pessoas. Então eu quero que vocês levem daqui muita paz, muita alegria, e no próximo mês vocês estejam em melhores condições. Nossa amiga aqui no próximo mês ela esteja falar assim pra gente, olha, a Dani foi embora, estou melhor, já não estou com dor no corpo, porque ninguém passa pelo que está passando. Um exemplo simples, não lavar as mãos. Por algum motivo, comer por causa da pressa e pegar uma doença que vem pelas mãos através da água e pode causar uma dor de barriga. A gente fala, nossa, que dor de barriga. Mas você lembrou de lavar a mão? Às vezes é por causa de uma contaminação. E essa contaminação acontece. Mas onde está a contaminação que Jesus fala? É aqui dentro. Não é lavar as mãos. Vou dar um outro exemplo. Eu posso me achar muito bom, mas na verdade você está sendo arrogante. E você está se achando bom. Jesus só está olhando aqui. Vou dar um exemplo daquele quadro ali, ó. Tem Jesus ali, tem uma porta. Essa porta não tem fechadura. Como é que essa porta abre? Não tem fechadura. A porta é o nosso coração. Muitas vezes a gente não quer ouvir. Vem alguém e fala assim, olha, levanta mais cedo que tem um curso ali que pode te capacitar para o emprego. A pessoa fala assim, ah não, vou escolher outro. Está batendo na porta o emprego, às vezes você não quer. Às vezes está batendo na porta uma orientação para falar com um parente. Aí você fala, não, vou deixar para depois. Então que a gente possa abrir a nossa porta. Nossa porta ela tem que ser aberta. E quando a gente se abre, a gente vai se conhecendo, vai agradecendo. Desejo para vocês muita luz, muita paz, que vocês estejam bem. Vou pedir para a dona Cida se ela quiser dar um esclarecimento para a próxima sexta, alguma informação. A próxima é dia 26 de maio. 26. A gente
gente também coloca no grupo lá para quem não veio. Isso, aí a gente coloca. De repente, essas pessoas que não vieram, é a primeira vez que elas não vêm. É. De repente, é uma pessoa que já está faltando. Nas outras vezes ficou, mas ficava faltando e falta de novo. Fica na reincidência. E a gente não melhora quando é reincidente, a gente vai sempre sendo reprovado. Tá bom? Agora, nesse momento, a gente vai agradecer. Vou pedir para o Wagner nos auxiliar. A gente não sabia da sua situação lá, a gente não sabia que você estava para fazer classe coletivo com eles. Só estava ajudando assim.